É isso aí, galera. Então, vamos lá. Vídeo de hoje aqui, eu vou mostrar aí um estudo que eu fiz para te incentivar a seguir investindo, tá? Eu sei que no início da jornada ali do investidor, o que você recebe de dividendos é realmente algo pequeno. Só que se você segue cultivando esse hábito de investir mensalmente, reinvestir os dividendos, chega uma hora que o jogo muda. Eu sei que algumas pessoas vibram bastante com os primeiros centavos, os primeiros reais ali de dividendos recebidos. Sei que tem uma galera também que tira sarro, enfim. Então o vídeo aqui vai mostrar um pouco, considerando um determinado cenário, melhor, considerando alguns cenários aqui de investimento, quanto tempo levaria para que o seu dividendo superasse o seu aporte mensal. Beleza? Então, é o que eu vou mostrar no vídeo de hoje. Mas antes de entrar aqui no conteúdo, quero pedir para você dar aquela força para o meu canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve aí, deixa o seu like. Se você não quiser perder nenhuma novidade, já clica aí no sininho. E eu aproveito para comentar que na descrição desse vídeo eu deixei aí alguns links que podem ser bem interessantes para você. Tem o formulário de aplicação para minha assessoria aqui na XP, no modelo de FII fixo, e também tem o link para minha trilha de conhecimento em fundos imobiliários. Você vai aprender como selecionar os melhores fundos imobiliários e começar a receber renda passiva em até 30 dias. Então vamos lá, vamos compartilhar aqui o estudo para a gente poder conversar, beleza? Então, estou considerando aqui 3 cenários, tá? Estou partindo ali de um aporte mensal de R$ 1.000, beleza? E aí eu estou considerando um rendimento na faixa de 0,8% ao mês. Uma carteira diversificada ali entre setores, entre fundos imobiliários, gera nessa faixa de retorno, 0,8%, 0,85% ao mês. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas gera nessa faixa. E aí eu tenho 3 cenários. Aporte constante, R$ 1.000 por todo o tempo. Crescimento de 4%, considerando ali uma correção pela inflação, e aí uma inflação de 4% a cada ano. E aí um crescimento de 10%, ou seja, você começa ali com um aporte de R$ 1.000 por mês, no ano seguinte o teu aporte sobe 10%, no outro ano mais 10%, e aí fazendo esses 3 cenários, tá bom? Então, outra coisa que eu estou considerando aqui é o dividendo que você recebe, você vai aportar ele integralmente. Então, aqui a gente começa com R$ 1.000 de aporte e aí gera R$ 8 de dividendo, 0,8 ao mês. Você, no próximo aporte, vai fazer os seus 1.000 mais os R$ 8 que você recebeu. E assim você vai sucessivamente. Então, todos os dividendos aqui, eles vão sendo incorporados ao aporte. E aí, nesse cenário de R$ 1.000 por mês de aporte, então aqui, ó, a média de R$ 1.000 por mês, 12 mil por ano. Quando a gente chega ali no 8º ano de investimento, o dividendo anual que você recebe ao ano de dividendo supera o seu aporte anual. Quando a gente pega essa média, quando a gente pega esse dividendo por ano e divide para mês, pega esse total divide por 12, a gente tem ali no 8º ano a média de dividendo mensal superando o seu aporte mensal. Então, fazendo esse aporte constante de R$ 1.000 por mês, numa carteira que vai rodar ali a 0,8% ao mês, próximo ali do 8º ano, a gente vai ter uma média de dividendo mensal que vai superar o aporte. Então, você não vai estar fazendo mais um aporte de R$ 1.000. Isso é o que sai do seu bolso. Mas a sua carteira vai estar gerando uma renda passiva na média de 1.057. Então, você não vai aportar só 1.000, você vai aportar R$ 2.000. Então, aqui eu estou falando de um cenário onde você vai reinvestir integralmente os dividendos, tá bom? Então, nesse cenário de R$ 1.000 todos os meses, continuamente, a 0,8 ao mês de retorno mensal, 0,8 ao mês de retorno mensal é meio redundante, né? 0,8 ao mês ali de dividendo, a gente está falando ali entre 7 e 8 anos para que você receba dividendo suficientemente maior que o seu aporte mensal. E aí, no gráfico, a gente tem esse cenário aqui, tá? Entre 7 e 8 anos, para que o seu dividendo supere o seu aporte mensal. E aí o título é o poder do hábito e da consistência. No início,
você vai receber uma média de R$ 53. Só que se você seguir aportando, seguir reinvestindo os dividendos, lá no 8º ano, o seu dividendo mensal já vai superar o seu aporte mensal. Considerando agora o cenário de crescimento ali de 4%, considerando uma correção pela inflação, todo ano seu aporte mensal é corrigido pela inflação, considerando uma inflação de 4%. Beleza? Quando a gente olha graficamente aqui, essa curva ela estende um pouquinho, porque, afinal de contas, eu estou crescendo ali o meu aporte. Então, você vê que a inclinação aqui é uma constante. Aqui a curva já dá uma inclinada. Então, o ponto de cruzamento, a interseção aqui, vai um pouco mais para frente também. Tá bom? Então, entre 8 e 9 anos, para que o seu dividendo, na média, supere o seu aporte. Tá bom? Então, lá no 9º ano, você vai estar fazendo uma média de aporte de R$ 1.370. E aí você vai estar recebendo uma média de dividendos de 1.440. Então, você não está fazendo mais só um aporte de 1.370. Está falando de um aporte de mais de R$ 2.800. E aí chega lá no final, 10 anos aqui, você tem 144 mil de aporte, ou seja, você botando esse dinheiro, mas o trabalho do seu dinheiro está te permitindo aportar mais de 90 mil. E aí você chega num total aqui de quase 235 mil reais. Quando você faz o aporte constante, você botou do seu bolso 120 mil nesse período de 10 anos. Mas o trabalho do seu dinheiro te permitiu aportar mais 81 mil reais. E aí você chega em quase 202 mil reais. Então aqui é a sua renda ativa. É você tirando do seu bolso, botando todos os meses. Aqui é o trabalho do seu dinheiro. E à medida que essa curva vai aumentando, ou seja, você vai alongando esse período, o volume do retorno, o trabalho do teu dinheiro fica muito mais expressivo frente ao teu aporte. Tá? Aqui eu fui até o ponto um pouco além do cruzamento das curvas. Mas se a gente alongasse, pode até fazer uma parte 2 desse vídeo aqui para mostrar o efeito disso no longo prazo, tá? Mas você vê que a curva aqui, né? Você vê que as curvas elas vão abrindo e à medida que o tempo vai aumentando, isso vai abrindo cada vez mais. É exponencial. Agora, num cenário de crescimento de 10% ao ano. Então, começa com R$ 1.000 por mês, no próximo ano 1.100, depois 1.221 e assim vai. Então, eu vou crescendo isso 10% ao ano. Meu aporte mensal cresce 10% a cada ano. Beleza? Então, ó, eu saio de uma média de R$ 1.000 por mês e lá no 11º ano eu estou fazendo uma média de 2.593. Lá no meu 11º ano, eu tenho um dividendo mensal, na média, de 2.635. E isso já supera o meu aporte mensal. Então, eu estou falando de um investimento de só 2.600. Está bem próximo. Eu estou falando de um investimento de 5.200. Porque eu vou ter quase 2.600 do meu bolso, mas o meu dividendo mensal, a minha carteira já está gerando um retorno de 2.600. Então, eu estou falando aqui de, ao invés de investir só 2.600, investir 5.200. Então, isso aqui é o efeito do longo prazo, é o efeito da constância, você seguir investindo e reinvestir os dividendos. Você não precisa da renda agora, a melhor coisa que você vai poder fazer é reinvestir essa renda. Então, no início, a média é realmente bem baixa, mas à medida que você vai aumentando os seus aportes, reinvestindo os dividendos, o jogo muda de figura. E aí, graficamente, né, como é que fica isso? O ponto de encontro é entre 10 e 11 anos. Próximo aqui a 11 anos. Beleza? Então, o seu aporte crescendo 10% ao ano, né, fazendo o aporte mensal crescendo 10% ao ano, de novo, a curva dá mais uma inclinada. Então, esse ponto de encontro vai mais lá para frente. Tá? Então, o que esses 3 gráficos eles mostram? O jogo é realmente de longo prazo. No começo da sua jornada, você vai receber pouco dividendo, tá? Mas você fazendo os seus aportes, seja valor contínuo, corrigindo por uma inflação de 4%, crescendo a cada ano, vai chegar um determinado momento, pouco mais cedo, pouco mais tarde, vai chegar um determinado momento onde o seu dividendo vai superar o seu aporte.
E aí você tem um baita golaço, porque além do teu trabalho, além do seu esforço de fazer a tua renda ativa e tirar uma parte do teu recurso para investir, você vai ter o seu dinheiro gerando renda e impulsionando esse crescimento. Então, aqui, no cenário de 10%, você investiu em 11 anos mais ou menos 222 mil reais. Mas o que você gerou de dividendo te permitiu investir quase 140 mil. E aí você chega no resultado de mais de 360 mil reais. Então você ativamente poupou 222 mil e o seu dinheiro trabalhando e gerando renda passiva te permitiu investir quase 140 mil a mais. Então você sai de um cenário de 220 mil para um cenário de 360 mil só usando também o trabalho do teu dinheiro, mantendo o hábito de investir e reinvestindo esse dividendo, mantendo o hábito e sendo consistente. Beleza? Então, era isso que eu queria trazer para o vídeo de hoje, trazer aí esse estudo. Espero que o conteúdo tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado aqui. Reforço os pedidos que eu fiz no início aí do vídeo. Deixa o like, se inscreve, clica no sininho, caso você tenha ilha de conhecimento de fundo imobiliário, basta ir no link que está na descrição. Se quiser a minha assessoria, basta ir no link que está na descrição. E na descrição também tem outros links ali que podem ser interessantes para você. Beleza? Então, obrigado pela sua atenção. Nos vemos aí num próximo conteúdo. Um forte abraço.